Eu desejo cumprimentar a todos os queridos e estimadíssimos irmãos e amigos, e eu digo-vos, paz seja convosco. Desejo que a célica paz do Altíssimo Senhor Deus seja com cada um de vocês. Este é o anelo da minha alma, é que vocês tenham paz, desfrutem da paz, vivam no desfrute da paz do eterno Senhor Deus. Pois bem, meus queridos, eu tenho uma mensagem oriunda, vinda do coração de Deus para os nossos corações, para o meu coração e para o coração de vocês. Mas antes, porém, eu quero fazer uma leitura escriturística aqui que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, e é nos versículos 18, 19 e 20, que nos diz assim a palavra: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos amigos, este Evangelho de Mateus, que segundo escreveu Mateus, ele foi escrito por volta do ano 45 a 55 da nossa era cristã. Esta é a primeira data, mas existe uma outra possibilidade de data que é do ano 63 a 68. Mas eu acho que provavelmente foi escrito do ano 45 a 55. Nesse inteirinho de tempo aqui, nesse lapso de tempo que foi escrito este evangelho, que Mateus escreveu este evangelho. E quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele foi até um lugar, ele tinha dado uma ordem aos discípulos antes da sua morte. Antes de Jesus ter sido crucificado, Jesus deu uma ordem que era para eles irem para a Galileia, para um determinado monte na Galileia. E quando Jesus fala estas palavras aqui para os discípulos, dá esta ordem imperativa para os discípulos, Jesus já havia ressuscitado. Jesus, depois da sua ressurreição, ele ficou por um espaço de 40 dias. Ele ainda ficou ministrando os santos, isto é, ministrando os discípulos, dando ordens aos discípulos. E os 11 discípulos estavam na Galileia, nesse monte designado por Jesus. A partir aqui do versículo 16 e 17 fala-nos isso. E Jesus disse para eles, olha, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse para os discípulos, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aqui Jesus, na continuidade, Jesus dá uma ordem para os discípulos, dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus disse para eles, olha, vocês preguem o evangelho, vão e preguem o evangelho a todas as nações. E façam discípulos de todas as nações. E batizem
as pessoas que aceitarem o Evangelho, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá esta ordem aqui para que eles fossem por todas as nações, pregassem o Evangelho. E as pessoas que, em aceitando o Evangelho, eram para ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos, o batismo, ele deve de ser nas águas, deve ser por imersão nas águas, e Jesus deu Jesus é o modelo do cristianismo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele é o modelo para todo o cristão. Jesus tinha por volta de 30 anos quando ele foi batizado no Rio Jordão. Adulto, em torno de 30 anos. Então, portanto, meus queridos, o batismo não é quando a pessoa é criança, quando é infantil, que não sabe discernir a mão esquerda da direita. Não, o batismo é depois que a pessoa sabe discernir a mão direita da esquerda. Isto é, quando a pessoa decide e opta por seguir a Jesus, creu em Jesus, creu que Jesus morreu e ressuscitou, foi morto na cruz para nos dar a salvação, crê que ele é o caminho, a verdade e a vida, e a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, aí então ela aceita o batismo e é efetuado o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Este é o batismo bíblico. E Jesus deixou este exemplo e deu esta ordem para que os discípulos fossem por todas as nações, pregassem o Evangelho a todas as nações, fizessem discípulos de todas as nações. Os discípulos já passaram, mas hoje estou eu aqui pregando o Evangelho, sou um discípulo de Jesus, prego o Evangelho, estou vos pregando o Evangelho e ensinando e obedecendo aquilo que Jesus disse que era para eles fazerem. Ele deu esta ordem imperativa: olha, vocês vão e pregam o Evangelho a todas as nações. E numa outra passagem, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. E aí, no versículo 20, Jesus diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus faz esta promessa, meus queridos, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Jesus disse: eu estarei com vocês. Esta promessa, meus queridos, é uma promessa gloriosíssima. Jesus prometeu de estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Ele prometeu de estar conosco. Meus queridos amigos, eu estou
há 44, já declinando já para 45 anos de caminhada no trilho da fé. Aceitei Jesus como meu Salvador, tomei a cruz e estou seguindo a Jesus. E tenho plena convicção de que Ele está comigo, porque não foi homem algum que me prometeu que estaria comigo para me auxiliar, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus queridos, que está na minha vida e quer também entrar na tua vida se você aceitar, ele nos guia, nos ilumina, nos consola e ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo e entendemos que nós carecemos de ser salvo, precisamos de um plano, de aderir ao plano salvífico em Cristo Jesus, é obra do Espírito Santo. Louvado, glorificado seja o nome precioso do Senhor. Queridos amigos, irmãos, vocês que já aceitaram, continuem olhando para Jesus, o nosso sublime Salvador, o autor e o consumador da nossa fé. E você, meu amigo, que ainda não aceitou, eu digo-vos, a porta da salvação, ela está aberta. Jesus está te chamando. Vinde a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Querido amigo, faça uma decisão, escolha Jesus, escolha Ele. Jamais você vai se arrepender se você escolher Jesus. E hoje, quiçá, você está ouvindo pela primeira vez uma mensagem com esta envergadura, bem clara, bem simples, mas bem objetiva. Eu quero vos dizer, Jesus te ama. Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Eu arremato aqui, mas antes, porém, quero orar por você. Eu tenho um hábito de orar por todas as pessoas que me seguem nas redes sociais. Você é um alvo da minha oração, da minha intercessão. Estarei orando por você, soberaníssimo, eterno e todo-poderoso Pai Celeste que estás nos céus. Tenho falado da tua palavra, Senhor Deus. Tenho falado que aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai Santo, aquelas pessoas que estão decidindo-se por Ti, Te aceitando como Salvador, sê com elas e abençoa e fica com as mesmas, Pai, até o fim dos tempos, Pai. Pois é o que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai Santo e Justo, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome precioso do Senhor. Aleluia.